E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2020, que fala sobre ondulatória e a questão diz o seguinte: dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 35 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medido? Bom, essa questão aqui, a gente consegue resolver ela com uma única equação, uma equação que a gente acha lá na parte de tubos sonoros fechados, vou botar aqui tubos fechados, e é uma equação que a gente utiliza para calcular a frequência dentro desse tubo, né? Então a equação é o seguinte, a frequência é igual a N vezes V dividido por 4 vezes L, tá? Essa é a equaçãozinha, tá? E o que é cada uma das coisas ali, né? Esse N, ele tem que ser números inteiros, e ele só pode ser números ímpares no caso. Por quê, senhor? Eu vou explicar melhor depois por quê, mas já guarda isso. Para tubos sonoros fechados, ele só pode ser um número ímpar, e então ele pode ser qualquer número ímpar, né? 1, 3, 5, 7 e assim por diante, né? O V é a velocidade do som, até que a questão já me deu, velocidade do som. O L seria o tamanho da cavidade ali perfurada, no caso o 30 aqui que a questão me deu. E aí com isso eu conseguiria calcular e achar as respostas, né? A gente tem uma frequência aqui que a gente usaria nessa fórmula e eu conseguiria calcular e achar a resposta. Mas antes de eu mostrar para vocês como que a gente chega na resposta dessa questão, eu vou fazer uma revisão rápida aqui de tubos sonoros fechados, só para vocês entenderem de onde que sai essa equação. Então, eu fiz aqui, né, mais ou menos um desenho de tubos sonoros fechados e vamos entender o seguinte: aqui é o mesmo tubo em três situações diferentes. Esse tubo ele tem um comprimento, né? Deixa eu desenhar aqui. Ele tem um comprimento que, como eu disse, na equação a gente chama de comprimento L. Tá? Esse comprimento ele vai aqui da base até aqui em cima, então um comprimento L, para a gente na questão seria o valor 30. E aí, dependendo da frequência que eu coloco, né, do som dentro desse tubo, eu vou ter um padrão diferente de comprimentos de onda. E aí a gente tem aqui ó, a situação número 1, a situação número 2 e a situação número 3. À medida que eu vou indo do 1 para o 3, né, nesse desenho, eu estou tendo um aumento de frequência. A frequência ela está aumentando, ela está indo de um valor menor para um valor maior e, consequentemente, o padrão ali de comprimentos de onda vai diminuindo e a gente vai vendo um padrão cada vez maior dentro do tubo, né? Uma quantidade cada vez maior de comprimentos desenhados ali no tubo. Bom, enfim, o que acontece aí? Se a gente analisar essa figura, a gente sabe que um comprimento de onda ele tem que ter um formato, né? Formatozinho meio padrão que a gente está acostumado, seria um formato mais ou menos assim, ó. Esse seria o padrão de um comprimento de onda. Deixa eu só fechar aqui, ó, para ficar parecendo uma onda estacionária como está ali no tubo, né? Eu fiz deitado, mas no tubo está de pé, mas dá para entender. Se a gente olhar com atenção, na situação número 1, a gente tem apenas um quarto, ó. A gente tem apenas esse pedaço aqui, ó, do comprimento de onda. Um quarto. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que na situação número 1, dentro do comprimento do tubo, se encontra apenas um quarto de comprimento de onda, certo? Beleza. Agora, na situação número 2, o que a gente já consegue ver? A gente já consegue ver um pouco mais, né? A gente já consegue ver um comprimento, quase um comprimento inteiro, na verdade, né? A gente consegue ver, ó, esse pedaço aqui e consegue ver esse pedacinho aqui também. Só esse pedaço aqui, ó, que a gente não consegue ter dentro ali do tubo. Então, o que a gente pode dizer nessa situação? Na situação número 2, dentro do tamanho L desse tubo, a gente consegue contar 3/4 de comprimento de onda, né?
de um comprimento inteiro. Se a gente dividir em 4, a gente só conseguiu contar 3 pedaços, beleza? E na situação número 3, o que a gente consegue observar? Na situação número 3, a gente consegue contar um comprimento inteiro, a gente consegue ver todo esse formatinho, ó. Se tu olhar com bastante atenção aqui, ó, todo esse formatinho, e mais um pedaço, e mais um quarto. Então a gente tem o que, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 quartos de comprimento de onda. Então, dentro do terceiro caso, dentro do tubo, né? No terceiro caso, é o mesmo tubo, a gente aqui tem o equivalente a 5 quartos de comprimento de onda. E aí tu consegue perceber o seguinte, ó. Olha só, aqui, por mais que não esteja aparecendo, né? Tem um 1zinho aqui. Então, olha só, nós temos aqui o número 1, aqui nós temos o número 3, aqui nós temos o número 5, e aí se eu for evoluindo esse padrão, vai ter o número 7, vai ter, e assim vai indo. E aí já sai a ideia do porquê, ó, que o N ele só pode ser números ímpares, né? Então a gente pode, de uma maneira geral, reescrever essa lógica aqui toda, ó, numa única equação, dizendo que o tamanho do tubo ele tem que ser igual a N vezes o comprimento de onda dividido por 4, ou seja, N quartos de comprimento de onda. A gente consegue então chegar numa equação relacionando o comprimento de onda e o tamanho do tubo. Tá, mas como é que a gente chega na outra equação ali, né? Porque a outra tem frequência e velocidade. Como é que a gente chega nisso? Bom, vamos lembrar que a velocidade, né, de uma onda pode ser calculado como o comprimento vezes a frequência. E aí a gente já tem a lógica, ó, porque se eu passar dividindo a frequência, então eu vou ter que a velocidade sobre a frequência é igual ao comprimento. E aí a gente tem a nossa relação. Então olha só, o comprimento de onda que está aqui, ó, ele tem que ser igual à velocidade sobre a frequência. Se eu fizer uma substituição ali do ladinho, então o que a gente vai ter, ó, que o L ele vai ser igual a N vezes a velocidade dividido por 4, que já tem ali na fórmula, vezes a frequência. E olha, já está tomando forma na equação que a gente tem ali em cima. E agora, só para a gente chegar naquele resultado que a gente tem ali em cima, ó, eu vou passar esse F aqui, ó, que está lá dividindo, vou isolar ele e passar para o outro lado multiplicando. E esse Lzinho aqui que está isolado, eu vou passar para cá dividindo. E aí a gente vai ficar com a equação que a gente já tinha lá em cima, ó, que a frequência das ondas ali naquele tubo são equivalentes a N vezes V dividido por 4 vezes L. Tá aqui a equação que eu tenho que usar, então tá aqui a equação que eu já dei lá em cima para vocês, né? Lembrando que N só pode ser números ímpares, e aí eu já expliquei para vocês por quê. O detalhe aqui, então, olha só, eu fiz uma revisão para vocês, mas é óbvio que o aluno, se ele já soubesse a equação, ele já mataria a questão, já começaria a calcular. Eu fiz primeiro uma revisão para vocês entenderem da onde que sai essa equaçãozinha aqui, né, que a gente vai utilizar, então, na questão, tá? Da onde que sai e por que o N tem que ser um número ímpar. Agora que a gente sabe da onde que sai essa equação, eu vou calcular. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar a frequência que a questão me deu, que é a primeira frequência medida, que é 135, igual a N, eu não sei o N, porque eu não sei qual o valor de frequência de ressonância que a gente tem nesse momento, vezes a velocidade, que é 360, dividido por 4 vezes L, que é 30. Aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou calcular o N dessa situação, tá? Eu posso simplificar, corto um zero com um zero aqui. Dá para simplificar mais um pouco ali, se eu quiser, né? Eu posso, por exemplo, a gente sabe que 36 dividido por 4 dá 9, né? Então eu vou reescrever isso aqui de outro jeito, vai ficar então assim, ó, 135 igual a N vezes 9 dividido por 3. Dá para simplificar mais um pouco, ó, esse 3 com esse 9, que dá outro 3, e aí vai ficar assim, 135 dividido por, aliás, é igual a N vezes 3, e aí aquele 3 vai passar dividindo para a gente isolar o N. Então 135 dividido por 3 é igual a N, e o nosso N, né, referente a essa ressonância, vai dar o equivalente a 45. Se tu fizer essa divisão, vai dar redondinho 45. Beleza, então a gente achou o nosso N
para essa ressonância aqui. E agora, Sor? Bom, a gente quer achar, como a questão falou, qual é o valor da próxima frequência de ressonância, sendo que a primeira que a gente tem é 135, eu quero saber a próxima. Então tem que ser o próximo N. Só que o próximo N não pode ser 46. Por quê? Porque o N só pode assumir valores ímpares. Então a gente tem que entender que o próximo N, né, a próxima frequência de ressonância, vai estar associado com o próximo N, e o próximo N tem que ser 47, que é o próximo número ímpar aí nessa sequência. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e eu vou calcular a frequência, vou usar de novo a mesma equação, exatamente a mesma equação, só que agora para calcular a frequência, sabendo que o próximo N de ressonância é 47, a velocidade é a mesma, 360 dividido por 4 vezes 30, né, que é o tamanho aí do meu tubo sonoro que eu estou usando. Se tu te ligar, tu vai ver que essa estrutura é a mesma que eu fiz do lado, e eu fiz uma série de simplificações, né, onde eu cortei esse 0 com esse 0, eu dividi esse 36 por esse 4, que deu 9, aí posso reescrever aqui para não ficar tão poluído, 47 vezes 9 dividido por 3, posso simplificar de novo esse 9 com esse 3, que vai dar 3 de novo. E aí, resumindo, a minha frequência vai ser 47 vezes 3. Fazendo essa continha, tu vai achar uma frequência equivalente a 141 Hz, que é a resposta para essa questão. Olhando ali as alternativas, nós ficamos então com a resposta da alternativa C, que é a resposta aí para essa questão. Espero que vocês tenham entendido. Eu fiz toda a revisão para vocês entenderem de onde sai a equação, mas é óbvio que se tu soubesse a equação, tu já sairia calculando. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!